Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem? E vamos com mais um passo a passo. Vocês estão vendo aí 3 toalhinhas de cor diferente e as agulhas que eu trabalhei essa toalhinha. Então vamos conversar um pouquinho a respeito do projeto. Vamos lá. Essa toalhinha aqui, ela foi feita toda em ponto, toda em ponto alto duplo e com agulha 2,5. O fio é compatível para agulha entre 2, entre 1,5 até a número 3, mas eu queria trabalhar com os pontos altos duplos e que ela ficasse suave ao tato, não ficasse muito dura, né? Não ficasse aquele trabalho com os pontos muito fechados. Então, eu trabalhei com agulha 2,5. O fio, não adianta falar para vocês o fio, porque cada um vai fazer com o fio que tem, desde que seja compatível com alguns números das agulhas de crochê que porventura você possa ter aí, tá? Então, essa foi feita com agulha 2,5, toda em ponto alto duplo, e eu fiquei com 37 a 38 centímetros de diâmetro. Então, essa daqui é uma, tá? Essa cinza aqui, eu trabalhei com fio fino e agulha 1,5. O fio é fino. Eu já trabalhei com esse fio em outras toalhinhas aqui no canal. E acho que a toalhinha moranguinho, eu trabalhei com fio, que é o mesmo fio desse aqui, tá? Então, eu trabalhei com o mesmo número de pontos dessa cor de laranja, só que eu trabalhei somente essa parte aqui com pontos altos duplos, depois eu segui com pontos altos alongados. Então, com agulha 1,5, fio compatível para essa agulha, eu tenho um diâmetro de 26 centímetros, 27 centímetros com essa daqui, tá certo? Muito bem, então eu comento com vocês isso para que vocês observem que com o mesmo número de pontos de início, só mudando o tipo de ponto, se é ponto alto, meio ponto, ou se é ponto alto duplo ou é um ponto alto clássico, já muda o tamanho. Essa azul aqui, eu trabalhei com a agulha 2,25. Poderia trabalhar com a 2, mas eu preferi trabalhar com a 2,25. E é esse fio que eu vou trabalhar com vocês hoje. E o diâmetro dela ficou em 30 centímetros. Mesmo número de pontos no início, fazendo o mesmo número, o mesmo tipo de ponto alto duplo, e o restante com pontos altos alongados. Então, nós temos diferentes tamanhos. Outra coisa que eu quero comentar com vocês também é o seguinte: tem pessoas que preferem ver o vídeo todo e depois fazer a toalhinha. Algumas vão anotando o que pode ser mudado, outras pessoas vão trabalhando no mesmo momento que a gente vai apresentando as imagens. Com isso, eu quero dizer que vocês estão vendo os desenhos aqui. É relativo o número de correntes que eu uso para ir abrindo a circunferência das voltas, para que a gente tenha esse diâmetro aqui. Então, se eu usar 7, 10, sei lá, 11 correntes e você desce muito apertado, você vai usar um número maior de correntes. Com isso, não vai fazer que você perca o desenho da toalhinha, não. Então, o mesmo número de correntes que eu uso não significa que você tem que usar
porque eu tô crochetando com um tipo de fio, um tipo de agulha, e a maneira que eu crocheto também influencia no trabalho final. Então, tenha em conta que o mesmo número que eu uso aqui pode ou não você utilizar. O importante é que o seu diâmetro, conforme você vai fazendo essa toalhinha, ele vai ficando aberto, tá? Isso não vai fazer com que esses desenhos aqui, eles desapareçam. Não, simplesmente se você trabalhar com o seu crochê um pouco mais apertado, vai abrir um pouco mais, tá certo? Outra coisa também que eu gostaria de falar é que você precisa, nessas primeiras voltas aqui que a gente usa ponto alto, você precisa trabalhar com um marcador. Pode ser esse, você pode fazer o seu marcador, você pode usar um grampo de cabelo, um clipes, um fio de cor diferente, porque como nós vamos ter aqui correntinhas, pode ser confundido aqui no momento de você mudar a volta, e já aconteceu comigo, e olha que eu tenho experiência para fazer certas coisas, outras não. Então, precisa de um marcadorzinho cada vez que você terminar essas voltas, principalmente as que necessitam de corrente ponto alto, porque por mais, perdão, por mais atenção que a gente tenha, pode passar de não fazer o ponto alto, como aconteceu comigo. Então, use um marcadorzinho. Fio, qualquer fio você pode usar. Quem quer fazer, vai fazer com um fio de acrílico que tem em casa, porque não tem um fio de algodão, ou para fazer o teste numa primeira toalhinha, para depois comprar o fio que a pessoa queira. O importante é que a gente comece, né, e faça se a gente tem realmente essa vontade de trabalhar com um projeto. Aqui, para essa toalhinha, eu usei um novelinho, esse novelinho aqui que já está usado, e ele não tem nem 60 gramas de fio, tá? Então, o que eu queria comentar sobre o nosso projeto de hoje é isso. Quantos pontos que eu preciso usar para que eu tenha uma toalhinha como essa? Logo eu falo nas primeiras imagens, quando a gente estiver fazendo esse início. Mas se você quiser aumentar o diâmetro, você vai trabalhar em quatro pontos para aumentar, tá? 4 em 4 pontos, porque nós vamos ter que fazer um determinado número de pontos aqui, para que tenhamos esses bloquinhos de 4 pontos. Então, para aumentar o diâmetro dessa toalhinha, você vai fazer em 4 pontos, tá certo? Eu acho que eu já expliquei tudo, e se eu esqueci alguma coisa, eu vou lembrando no decorrer do nosso trabalho, e eu comento com vocês, tá certo? Então, de momento, as instruções são essas, as informações, e vamos então para o nosso passo a passo. Muito bem, então já deixei esse pedaço de fio aqui, vou trabalhar com o anel mágico com 2 dedos, puxo o fio que eu vou trabalhar para dentro do anel, já seguro isso tudo aqui com o meu dedo médio. Faço a minha primeira corrente, que já serve como nozinho também, e faço uma corrente, 2, 3 e 4. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo. Quantos? 32, já contando com as correntinhas aqui. Então, ó, esse é o meu segundo ponto alto duplo. Tiro um e tiro o segundo ponto. Vamos de novo. 2 laçadas. Um ponto alto, outro ponto alto. E assim eu vou trabalhando até que eu tenha os 32 pontos, já contando com a correntinha, tá? Conforme
você vai trabalhando com um determinado número de pontos, vai fechando suavemente esse anel para que o fiozinho que ficou enroscado do lado de fora não saia desse anel. E também para que você tenha mais comodidade para trabalhar com o fio entre os seus dedos, ó. Puxa levemente assim e vai puxando aqui também para já ir ajeitando, ajustando aí o seu trabalho, tá? Eu volto logo. Muito bem, aqui, olha, eu já tenho os 32 pontos, já puxei suavemente o fio para ir fechar, para ir fechando o anel. E quando tem um número grande de pontos assim dentro do anel, o que eu faço é pegar o fiozinho sobrante e eu faço uma correntinha aqui, para segurar um pouco mais, tá? Não é necessário, mas é uma mania minha. Assim, ó, 32 pontos, tá bom? Então, se você quer uma toalhinha maior, que é essa que eu vou fazer, você, independente do fio que você esteja usando, se é grosso, se é fio médio ou bem fino, aumenta em 4 em 4, porque nós precisamos fazer grupinhos de 4 em 4 pontos, tá? Então, feito isso, nós vamos fazer o fechamento na correntinha que nós iniciamos, em forma de ponto alto, que substitui ponto alto, com ponto baixíssimo, assim. Aqui agora eu vou fazer uma divisão, do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu vou fazer 4 bloquinhos de pontos altos, cada um na base do ponto da volta anterior, mas fechados esses 4 todos juntos. Então, eu faço aqui, ó. Agora eu vou começar a trabalhar com pontos altos alongados ou estendidos, como é conhecido, tá? Então, eu vou levantar aqui somente 3 correntes. Para o ponto alto alongado estendido, são 4 correntes, mas eu prefiro, nos inícios, deixar somente com 3 correntes. Então, ó, eu tenho as 3 correntes que substituem o meu primeiro ponto alto. Faço minha laçada, vou na segunda base do ponto e faço um ponto alto alongado e não vou fechar a última laçada, não vou fechá-la, vou deixar assim à espera. Faço minha laçada, vou na terceira base do ponto da volta anterior e faço outro ponto alto alongado e tampouco eu vou fazer o fechamento dele. Faço minha laçada, venho no quarto, na base, dentro da base do quarto ponto alto e faço um ponto alto alongado e com a laçada dele eu fecho as demais. Então, eu tenho isso aqui. Agora, eu vou fazer uma corrente para fechar tudo isso. E mais 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com a correntinha de fechamento, 10. Novamente, venho na próxima base e vou fazer a mesma sequência de pontos. Primeiro ponto alto eu não vou fechar. Segundo ponto alto, não vou fechar. Terceiro, não vou fechar. Quarto ponto alto, eu fecho todos eles com a laçada dele, ó. E aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. E novamente trabalho as 4 bases dos pontos altos dentro da base. E ó, tô fazendo duplo aqui. Eu vou trabalhar as 4 bases, fazendo um ponto alto em cada uma delas e não fecharei as 3, somente os 3 pontos altos, somente o último ponto alto que eu vou fechar. Tá vendo como é fácil fazer isso, ó? Não tem segredo. Passo e fecho com a laçada do último. E vou fazendo 10 correntes. Então, a questão das correntes que eu comentei com vocês no início é isso. Se aqui eu tô fazendo 10
e você vê que por você ter ser muito apertado, não está ficando esse arquinho aqui assim, normal, tá repuxando, então faça uma correntinha ou duas a mais, tá? Então, eu vou continuar fazendo essa sequência de pontos e volto já. Muito bem. Eu tô terminando aqui o último bloquinho, vou fazer o fechamento e trabalharei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntes, tá? Muito bem, eu vou fazer meu fechamento aqui, ó. Aqui, nesse buraquinho aqui, ó, que gerou o fechamento, ó. Tá vendo? Aqui. Com ponto baixíssimo. Muito bem. Então, eu tenho isso aqui, ó. Uma, tá? Um grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que, para você aumentar a circunferência da toalhinha, que vai sair a toalhinha maior, tem que aumentar em 4 em 4, que nós temos que fazer essa divisão. Então, nós temos pétalazinhas aqui. Eu posso chamar isso de pétalazinhas, ou alguém vai chamar de folhinha, não sei. Então, eu tenho esse desenho aqui, tá? Qual é o nossa próxima sequência de trabalho? Vamos trabalhar nessas correntes que nós fizemos, tá certo? Então, e todos esses fechamentos que nós fizemos, todos eles, por isso que eu falei para pegar um marcador, para não confundir com essas correntinhas. Nós vamos fazer um ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer... eu ajusto bem e faço aqui uma corrente frouxa, 2 e 3. Então, eu já vou colocar meu marcador aqui na terceira. Se você quiser fazer 4 correntes, pode fazer, dependendo do ponto alto que você esteja fazendo, tá? Eu faço assim. 3 correntes, que substitui o ponto alto, mais uma corrente, 2, 3 e 4. E eu vou trabalhar da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho 10 correntes, eu vou trabalhar assim. Eu conto a de fechamento 1, 2, 3, e na quarta eu venho e faço um ponto alto. Na próxima correntinha eu faço outro ponto alto. Na próxima corrente eu faço outro ponto alto. E na próxima corrente eu faço o último ponto alto. Assim. Então, vai ficar dessa maneira. A partir da quarta corrente, eu vou trabalhar... Na quarta corrente, eu trabalho um ponto, na quinta, outro, na sexta e na sétima, tá? Ou se você quiser contar assim, eu faço... A quarta vira número 1 para você, se você achar que tá mais fácil. Essa sequência que nós vamos trabalhar nessa volta. Eu não fiz aqui 4 correntes, então, para chegar até esse meio aqui, que aqui eu já fiz o meu primeiro ponto alto em forma de corrente. Então, eu falei para vocês que a gente tem que fazer ponto alto em todas esses espaços que nós fechamos. Muito bem. Então, agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, faço a minha laçada, venho aqui no meio, ó, tá vendo aqui, ó, desenho de correntinha, e faço aqui meu ponto alto. Muito bem. Dessa maneira. Mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E vou lá na quarta corrente... Conto a de fechamento, 1, 2, 3, 4. A de fechamento, ela fica bem escondidinha, a gente tem que encontrar, tá? 1, 2, 3, e na quarta corrente, na laçadinha de baixo dela, eu faço o ponto alto número 1, no próximo, eu faço o ponto alto número 2, na próxima corrente, eu faço o ponto alto número 3, e
faço o último ponto alto na próxima corrente. Então, eu tenho esses grupos aqui de 4 pontos altos e faço 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui nesse meio, onde eu fiz o fechamento, ó, o buraquinho aqui, ó, eu faço um ponto alto. Feito o ponto alto, novamente, eu faço as 4 correntes e vou trabalhando o grupo de 4 pontos altos na 4ª corrente. Essa é a sequência que eu vou seguir fazendo aqui, já retorno, tá? Até já. Terminei essa volta, vamos para a próxima. 1, 2, 3, a 4ª volta. Eu vou fazer novamente os meus 3 pontos altos, meus três pontos de corrente, que substitui o ponto alto, e vou começar já a trabalhar com aumento, ó. Tá vendo? Eu faço os pontos e já começo a trabalhar aqui com aumento. Só que dessa vez eu vou fazer 5 correntes, tá? Aqui eu já vou fazer 5 correntes. Então, eu conto uma correntinha, uma corrente, 2, 3, 4 e 5, assim. Faço a minha laçada e vou trabalhar nessas 2 últimas aqui. Então, eu venho nessa daqui, que eu chamo de número 1, e faço um ponto alto normal. Venho na correntinha número 2, daqui do início do bloquinho de 4 pontos, e faço um ponto alto. E continuo trabalhando, ó, ponto alto dentro da base de cada ponto alto. Sem nenhum problema. Olha só que fácil está isso. Terminei os 4 pontos desse bloco, o que eu vou fazer é um ponto alto na primeira correntinha desse final de bloco e um ponto alto na segunda correntinha. E eu já tenho aí aumentado pontos, tá vendo? Então, aqui era 4, agora passou para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, faço a minha laçada e continuo fazendo pontos altos nesses espaços que corresponde ao ponto alto. Só que dessa vez eu vou trabalhar assim, ó. Eu venho aqui embaixo, ó, um pouco mais abaixo da base, e faço o ponto alto aqui para ele ficar bem marcado, tá? Assim, ó. Mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer a mesma sequência de ponto, que é trabalhar nas 2 últimas correntinhas do início do bloco. Trabalho um ponto alto em cada ponto alto do bloco. E faço 2 pontos altos nas 2 correntinhas no final do bloco. E novamente trabalho com 5 correntes e trabalho com um ponto alto, olha. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e trabalho o ponto alto dentro do ponto alto. Só que eu venho mais lá embaixo, embaixo da base, para que fique assim, ó, bem marcadinho. Então, essa é a sequência de pontos para essa volta. Eu vou terminando aqui e já retorno. Muito bem, já cheguei aqui com o meu último bloco, com 8 pontos. Faço agora as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e faço o fechamento com ponto baixíssimo no ponto marcado. Aqui, muito bem. Então, eu tenho isso aqui, ó, tá?
tem isso aqui. Assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos continuar aumentando. Nós temos que aumentar, ó, 4, 8, 12, 16. E depois a gente começa com as diminuições. De momento, a gente vai começar a trabalhar agora com mais aumentos. Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa e vamos trabalhar com um ponto alto nessas correntinhas, um em cada uma. E aqui também no final, vamos fazer o ponto alto. Novamente, vamos levantar o número de correntes e assim até terminar a volta. Continuo trabalhando com as 5 correntes, tá? Para fazer essa parte de aumento. Então, vamos levantar aqui 1, 2, 3 correntes. Já colocamos o marcador. E mais 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos lá nas 2 últimas correntes. E faremos um ponto alto nessa que eu chamo de primeira corrente. E outro ponto alto na próxima corrente. E vou trabalhando todos os pontos desse bloco da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Então, aqui eu já tenho 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos na primeira correntinha no final do bloco e faremos um ponto alto, que é o ponto alto 11. E na próxima correntinha é o ponto alto número 12, assim. Cinco correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Faço a minha laçada, venho aqui embaixo e faço meu ponto alto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E repito a sequência de pontos do bloco anterior. Dentro da base, tanto da corrente de início do bloco e das 2 correntes finais do bloco, tá? Eu continuo trabalhando aqui e já volto. Então, nós já temos, ó, uma volta, 2 e 3 em pontos altos. 4, 8, 12, vamos fazer a próxima, tá? A próxima tem modificação. Então, eu termino aqui e já retorno. Muito bem, cheguei aqui, ó, no final do último bloco com 12 pontos e farei as 5 correntes e o fechamento com ponto baixíssimo na correntinha marcada. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente não precisa mais desse marcadorzinho aqui, porque nós vamos mudar essa volta. Então, eu tenho volta 1, volta 2, volta 3, volta 4, volta 5, vamos agora para a volta número 6. A volta número 6, eu vou continuar trabalhando com aumentos. Mas, para isso, eu preciso começar por aqui, porque aqui nós vamos fazer um trabalho diferente, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Como eu não farei mais pontos altos, esse é o último ponto alto que eu faço, então, eu já tenho um ponto baixíssimo aqui de fechamento.
eu venho na próxima corrente e faço outro ponto baixíssimo. Na próxima corrente, outro ponto baixíssimo. Eu tenho que deixar 2 pontos livres, os 2 últimos pontos livres. Vou trabalhando com ponto baixíssimo e tenho esses 2 pontos de corrente aqui livres. Eu entro aqui na primeira corrente, vamos chamar isso aqui de primeira corrente, faço outro ponto baixíssimo, só que aqui eu faço 3 pontos que substitui o ponto alto. E vou lá na primeira correntinha, que seria a segunda, né? A gente chama de segunda correntinha, e faço outro ponto alto. Então, eu tenho 2 pontos altos aí. Eu vou continuar trabalhando com esse bloco aumentado, com 2 pontos no início, 2 pontos altos no início e 2 pontos altos no final. Dessa maneira. Eu vou trabalhando aqui até chegar nas 2 correntinhas finais. Já volto. Muito bem, cheguei nas 2 correntinhas aqui, olha. Eu faço, deixa eu fazer esse último ponto desse bloco. Como a base tá bem aberta, eu vou fazer aqui embaixo, para ficar bem marcado o último ponto. E venho aqui na correntinha e faço um ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto. Muito bem. E agora eu vou trabalhar assim todos esses bloquinhos. Só que desse ponto para esse, eu preciso fazer correntes, porque eu não terei mais pontos altos. Então, eu faço isso. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho aqui no próximo bloco e faço novamente o aumento nas 2 primeiras correntes. E sigo trabalhando os 12 pontos que corresponde ao bloco, peraí. Aqui eu fiz, aqui eu não peguei a correntinha, porque ela se escondeu aqui, ó, ela tá aqui. Temos que prestar atenção nisso também, tá? Que às vezes a gente tá trabalhando as 2 primeiras correntes, então a última ela fica escondidinha na base do primeiro ponto do bloco, tá? Então, olha, aqui nós vamos fazer os pontos do bloco. Eu tô indo mais rápido porque é tudo uma repetição e não tem instrução diferente da que eu já falei. Então, eu venho aqui um pouquinho mais rápido para chegarmos ali no final. Se você tiver uma base que por qualquer motivo sair um pouquinho maior, ela tá um pouquinho, o buraquinho aqui tá um pouquinho maior, vocês trabalham um pouquinho mais embaixo, tá? Como eu fiz a outra. São um dos recursos que a gente usa. Muito bem, já tenho aqui meus 16 pontos, ó. E agora eu faço 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz correntes frouxinhas, tá? E novamente, antes de chegar no bloco, nós vamos trabalhar nas 2 correntinhas aqui de início. Ó lá, tá? Eu sigo trabalhando essa sequência de pontos e já retorno com vocês. Então, nós estamos aí com uma volta, 2, 3, 4, 5 e a 6ª volta, tá? Até já.
Muito bem, já cheguei aqui na minha última ampliação. E agora eu vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Eu tenho aqui a marca dos pontos baixíssimos que eu andei nas correntinhas. E venho aqui na última correntinha e faço um ponto baixíssimo. Aqui nesse caso, você, se não quiser ter essa marca aqui de ponto baixíssimo, você pode cortar o fio e começar com ponto alto, ao invés de caminhar com pontos baixíssimos até o ponto que a gente necessita, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Parece que tá sobrando pontos, mas não está, porque depois que a gente terminar o nosso trabalho, a gente tem que passar o ferro para que para que os pontos se ajustem. Então, tudo isso depois vai, isso que parece sobras vai desaparecer, tá? Eu fico até aqui com o primeiro vídeo. Agora, o próximo passo, próxima volta, nós vamos trabalhar com diminuições. Até aqui foram os aumentos, então eu tenho 16 pontos aqui na última volta dos blocos, com esses passos de corrente que são 10. Próximo que nós vamos iniciar no vídeo número 2 e último, serão as diminuições e já vamos trabalhando aqui nesses espaços de correntes, fazendo esse desenho. Tá bom? Então, eu paro aqui na primeira parte do vídeo e retomo na segunda parte.